tem preparado grandes homens e mulheres, médicos, psicólogos, terapeutas para ajudar a psique do ser humano, para ajudar a organizar os pensamentos de muitos que precisam desse apoio, dessa ajuda. Olá, mais uma vez estamos aqui nesse canal do YouTube, eu, Celina Borges, missionária católica, cantora católica, para partilhar vida, para partilhar o que é a misericórdia de Deus na sua vida. Eu achei essa música do Padre Marcelo Rossi, achei com uma doçura, com uma delicadeza tão grande a interpretação dele nos tocando. Se você puder ouvir Misericórdia do Padre Marcelo Rossi. A simplicidade, a humildade, a verdade de um sacerdote como o Padre Marcelo Rossi para me confessar, para dizer das minhas realidades, porque eu acho que é um padre assim muito decidido pelo pastoreio pelas pessoas. A palavra de Deus nos diz em Eclesiástico 28 que Deus criou os médicos, Deus criou todos os remédios e é da vontade dele, e é bom que nós possamos ter um clínico geral, um psicólogo, um médico que possa nos auxiliar até organizando os nossos pensamentos. É bom partilhar sobre isso, porque muitas pessoas acham que isso é um absurdo, que é frescura, que muitas doenças que assolam as pessoas na atualidade, como depressão, qualquer doença neuropsíquica, seja preguiça ou frescura. Isso é um absurdo, uma falta de conhecimento, uma ignorância muito grande. Deus tem preparado grandes homens e mulheres, médicos, psicólogos, terapeutas para ajudar a psique do ser humano, para ajudar a organizar os pensamentos de muitos que precisam desse apoio, dessa ajuda. E eu queria começar partilhando isso porque foi o caso do Padre Marcelo Rossi, que tão humildemente se mostrou tão exposto, mas comentou sobre a depressão dele. Muitas pessoas me procuram, questionam sobre a realidade dessa doença tão contemporânea. A depressão, ela é sim uma falta de hormônio, de serotonina e de uma série de outras questões do organismo. Não é frescura, não é passivo de você virar um botão, de você dizer para com isso, não faça. A gente não diz isso quando a pessoa tem câncer, ou vitiligo, ou nefrite, ou precisa fazer uma hemodiálise. A gente realmente entende, compreende. Por que uma doença neuropsíquica, então, não é compreendida? Há uma santa que ela é protetora dos doentes mentais, dos portadores de qualquer disfunção neuropsíquica, é Santa Bibiana. Se você quiser estudar um pouco sobre ela, eu também me comprometo, posso trazer na próxima oportunidade algo sobre Santa Bibiana para nós podermos partilhar. Mas, em resumo, a vida dela era ir até o sanatório, ir até as pessoas e compreender e ouvi-las, porque ninguém tinha paciência para ouvi-las. Então, Santa Bibiana é a intercessora dos depressivos, dos doentes mentais, dos que carregam alguma patologia, esquizofrenia, alguma doença neuropsíquica. Santa Teresa d'Ávila também tem muito ensinamento para dar a essas pessoas. Por quê? Santa Teresa d'Ávila, sendo reformadora do Carmelo, ela foi uma grande mulher, ousadíssima. Podemos fazer um estudo sobre Santa Teresa d'Ávila, eu acho que é super rico, é muito importante, porque Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila,
Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, são santos contemporâneos, né? E que viveram num século próximo, e eles têm muito a ensinar à juventude, a nos ensinar, porque eles tinham uma atuação concreta ainda no mundo, nessa realidade que é mais parecida com a nossa. Santa Teresa d'Ávila, como eu citava, reformadora dos Carmelos, ela instituiu o recreio dentro do Carmelo, exatamente porque as freiras, num trabalho muito rígido na oração, estavam adoecendo, não tinham lazer, não tinham como descansar a mente, ou aquele termozinho bem mineiro que a gente diz, desopilar, sabe, desencucar um pouco. Então, Santa Teresa d'Ávila instituiu como regra interna de um Carmelo, uma clausura que é tão austera, o momento para recreio, o momento de lazer. E eu queria partilhar um ensinamento de Santa Teresa de Jesus, que é muito profundo, que me tocou muito no meu estudo. Tudo de Santa Teresa d'Ávila eu aproveito, eu acho assim magnífica a realidade dela, de cartas e de partilhas com São João da Cruz. Eu acho que não é difícil, é algo ainda muito acessível. Nós temos obras completas e alguns escritos de Santa Teresa d'Ávila que são assim apaixonantes, é um romance delicioso de ler. E Santa Teresa d'Ávila fez uma colocação num livro outro dia, eu anotei, eu gostaria de partilhar com você. É uma grande coisa procurar em tudo a honra e a glória de Deus. Como seríamos felizes se por isso Ele nos permitisse morrer até 1000 vezes. Santa Teresa de Jesus. Difícil, profundo, inalcançável. Eu acho que quanto mais você se alimenta, conhece, se aproxima, estuda, mergulha, mais fácil fica de entender. Eu estava explicando outro dia para uma grande amiga na França, a Érica, sobre oração em línguas, que é algo às vezes tão difícil de algumas pessoas alcançar ou compreender, mas é algo tão simples, é algo tão puro, tão genuíno. A própria palavra de Deus diz: outro sim, o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém. E o Espírito Santo geme em nós, ora em nós. Está escrito na palavra de Deus, com gemidos inefáveis. Esses gemidos inefáveis é a oração em língua. Essa oração em línguas que a igreja primitiva nos ensinou em Atos 2:42. Os apóstolos estavam reunidos e começaram a falar novas línguas. É a mesma oração em línguas de Marcos 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas. É palavra de Deus. Não depende da sua tradução ou da minha tradução. Não é na minha Bíblia que está e na sua não está. Existe uma série, porque nós temos que beber e ler a palavra de Deus ininterruptamente, porque há uma série de passagens bíblicas que vão confirmando, e uma somada à outra constrói essa coluna de fé que te faz entender por que é um dom tão importante, dos menores, porém tão importante, porque edifica você como templo, porque é o Espírito Santo que ora em você a Deus com gemidos inefáveis, pedindo a Deus aquilo que eu, com a minha inteligência, com a minha humanidade, não saberia.
pedir, por mais boa vontade que eu tivesse. E Santa Teresa de Jesus, já naquela época, tinha um linguajar e tinha uma eloquência em explicar e falar as coisas de Deus e da igreja com uma facilidade, com uma inteireza e direto. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila foi fazer as suas necessidades fisiológicas e vocês acreditam que ela disse: a Deus toda a glória e ao diabo o que lhe pertence. Eu acho isso de uma grande autenticidade. É a humanidade. É uma santa do nosso tempo. Numa outra época, ela saiu com a sua carroça, andando pelos lagos gelados, congelados, e a roda da carroça quebrou. E ela, muito brava, num diálogo interior com Deus, disse: por que você faz isso comigo? Culpando Deus. Ouviu uma voz clara no interior do seu coração que dizia: porque é assim que eu trato os meus amigos. Essa formação e essa didática de Deus, de muitas vezes pelo sofrimento, pela perda, até pelas doenças ou privações, nos ensinaram uma certa dependência dele. Você sabe, quanto mais cheio de si, de orgulho, de facilidade, de bem-estar, mais longe de Deus a pessoa está. Quanto mais contrito, humilde, dependente, pequeno, independentemente dos bens que você tem. E como isso é difícil. Mas eu conheço muitas pessoas que têm muitos bens, mas conseguem o grande milagre de terem uma alma limpa, pura, leve, simples, humilde, e são amigos de Deus, dependentes de Deus. O Evangelho nos ensina isso, a misericórdia nos ensina isso, os sacerdotes nos ensinam isso, aqueles que seguem fielmente a beleza desse sacramento, dessa instituição. Santa Teresa de Jesus nos ensina isso, essa amizade com Deus, essa dependência. Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa na fila de uma lanchonete que me cumprimentou, me reconheceu e disse assim para mim: mas eu não pertenço mais à igreja. Eu disse: não, por quê? Não tenho tempo, hoje as minhas prioridades são muito grandes, eu canto em casamento, eu faço coisas muito importantes, eu não encontro tempo para ir para a igreja. Naquele momento eu tive coragem, eu digo: você tem certeza que essa é a melhor opção? Ela não gostou, é claro. Mas eu te faço essa pergunta agora: o que é essencial para você? Eu até acredito que Deus não intervém na sua escolha daquilo que é o essencial. Se é a sua escolha, Ele deixa pelo livre-arbítrio que você tome essa decisão e faça essa escolha. Muitas vezes eu já pensei em abrir mão desse tal livre-arbítrio e gritar para Deus: não deixe que eu tenha esse livre-arbítrio, me obrigue às coisas de Deus, porque é o caminho melhor, é a melhor situação, é a melhor coisa. Mas difícil você suportar ou entender ou compreender ou ter paciência com aquele que está num degrau, num momento que você até já passou. Não que você esteja numa posição superior, mas aquele que ainda está conhecendo uma certa realidade que você, pela maturidade da vida ou do tempo, já alcançou. Como é difícil esperar os de casa, esperar amigos. Mas como definir o que é mundano e o que não é? Sim, pelo Evangelho. Sim, pela palavra de Deus, pelos sacramentos, pela tradição da igreja, pela vida dos santos, pelos documentos que o Espírito Santo inspira àqueles que nós acreditamos que são os sucessores de Pedro e que são aqueles que vão falar: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes. Isso, gente, é tão claro. Isso significa
o dogma que nós temos, a autoridade dada ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não quero aqui fazer agressão a ninguém, muito pelo contrário. Isso não é o mais importante. O importante é que tenhamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador em comum e que professemos a fé nele ressuscitado, vencedor e glorificado. Eu deixo aqui mais essa partilha e na voz do nosso querido Padre Marcelo Rossi, que canta a Misericórdia de Deus, eu clamo mais uma vez que você se encontre com essa misericórdia. Jesus Cristo, que é Rei, que veio mais pela misericórdia do que pela justiça. Que a misericórdia de Deus te alcance, que você se sinta abraçado, que você se sinta confortável e cheio de paz. Receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Um grande abraço da Celina. Misericórdia, Senhor. Olha que beleza. Receba a misericórdia de Deus na sua vida. Pesquise sobre a misericórdia, estude, mergulhe, clame, ajoelhe no seu quarto e diga: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu preciso conhecer a tua misericórdia. Revela-te, revela a mim a tua misericórdia. Fica aqui o meu abraço. Deus te abençoe.